Ele só queria uma carona, mas o motorista logo percebe que o passageiro carrega algo mortal. A cada quilômetro, o perigo aumenta, e a verdade pode explodir a qualquer momento. Assista agora essa história eletrizante. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais histórias intensas e emocionantes como esta. A chuva caía pesada sobre a estrada deserta quando Elias ergueu o polegar, torcendo para que algum carro passasse. Seus cabelos escuros estavam encharcados, grudando na testa, e sua mochila pesava mais do que nunca. Ele não podia parar, não naquela noite. Precisava chegar à cidade antes do amanhecer. Depois de 10 minutos intermináveis, os faróis de um carro cortaram a escuridão como duas lâminas brilhantes. Elias ergueu o braço mais alto, quase desesperado para ser visto. O carro diminuiu a velocidade, espirrando água da pista encharcada ao frear ao lado dele. O motorista baixou o vidro lentamente, revelando um homem de barba curta e olhar atento. "Tá perdido, garoto?" perguntou o motorista, com a voz rouca. Elias respirou fundo antes de responder: "Só preciso de uma carona até a próxima cidade." O motorista pareceu analisar o jovem por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo escondido. "Entra aí antes que você vire gelo", disse finalmente. Elias abriu a porta e se acomodou no banco do passageiro, tentando não parecer tão nervoso. O interior do carro era quente, com cheiro de café fresco e couro velho. "Meu nome é Augusto", disse o motorista enquanto voltava a acelerar. "Elias", respondeu o jovem, apertando a alça da mochila entre as mãos. Augusto lançou um olhar rápido para a mochila, mas não comentou nada. A estrada parecia infinita, cercada por árvores escuras e sombras que dançavam com os relâmpagos. "Viaja sozinho a essa hora?" perguntou Augusto, tentando puxar conversa. "É, algo assim", respondeu Elias, desviando o olhar para a janela. O silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa. Mas Augusto não era do tipo que gostava de silêncio por muito tempo. "Você tá fugindo de alguma coisa?" perguntou num tom meio brincalhão, meio sério. Elias sorriu de canto, mas não respondeu. Augusto voltou a olhar para a mochila, notando que Elias não a soltava nem por um segundo. "O que tem aí?" questionou com uma curiosidade que soou inocente demais. Elias demorou alguns segundos antes de responder: "Coisas minhas." A resposta curta não convenceu Augusto, que passou a observar cada movimento do garoto. A tensão no carro aumentou sutilmente, como se o ar ficasse mais pesado. Um relâmpago iluminou a estrada à frente, revelando por um breve instante o rosto preocupado de Elias refletido no vidro. Foi então que Augusto percebeu: Elias não tinha apenas medo da chuva, tinha medo do que carregava. Augusto tentou disfarçar a inquietação, mas seus dedos tamborilando no volante denunciavam sua curiosidade crescente. "Você parece nervoso, Elias. Aconteceu alguma coisa antes de eu te pegar na estrada?" Elias engoliu seco, olhando rapidamente para Augusto, depois para a chuva lá fora. "Eu só preciso chegar logo. É importante." "Importante como?" A pergunta pairou no ar como um peso que Elias não queria carregar. "Não posso falar", respondeu ele, apertando ainda mais a mochila contra o peito. O gesto chamou a atenção de Augusto, que estreitou os olhos. "Olha, eu não sou policial nem nada disso. Só quero saber se tem algum risco para mim." Elias abriu a boca, hesitou, fechou de novo, como alguém treinado a não revelar nada. "Eu não quero envolver ninguém nisso", murmurou. A frase deixou Augusto ainda mais alerta. De repente, um barulho metálico ecoou do interior da mochila, como se algo rígido tivesse batido. Augusto virou o rosto imediatamente. "O que foi isso?" Elias arregalou os olhos e ajeitou a mochila rapidamente, tentando abafar qualquer som. "Nada, só uma ferramenta." Augusto não acreditou. Não pelo tom, não pela velocidade com que Elias respondeu. O carro seguiu pela estrada escura, mas agora o clima estava ainda mais denso. A cada quilômetro, Augusto sentia como se estivesse levando um desconhecido para dentro de um buraco cada vez mais fundo. "Elias, olha, se você estiver em perigo, talvez seja melhor me contar. Posso te ajudar." "Não pode", respondeu Elias de imediato, o que soou sincero demais. "Tá fugindo da polícia." "Não. De alguém." Elias respirou fundo, o peito subindo devagar, como se lutasse com as palavras. "Augusto, se eu te contar, você vai querer me tirar do carro." O motorista mordeu o lábio, mantendo os olhos fixos na estrada. "Depende do que você tá carregando nessa mochila." O jovem fechou os olhos por um instante,
como quem aceita que o segredo não pode durar para sempre. O que eu carrego aqui pode machucar muita gente se cair nas mãos erradas. O limpador do para-brisa riscou o vidro com um som áspero, ecoando na cabine silenciosa. Augusto respirou fundo, tentando manter a calma mesmo com o aviso inquietante de Elias. O que exatamente você quer dizer com isso? Perguntou, com a voz mais firme do que se sentia. Elias olhou para frente, como se encarasse algo invisível que o perseguia. Eu consegui pegar isso antes que eles conseguissem. Eles quem? Homens que trabalham para um grupo. Eu não sei o nome, só que eles pagam por coisa ilegal. Coisa perigosa. Augusto sentiu um arrepio subir pela nuca. E você roubou deles. Eu impedi que pegassem isso, corrigiu Elias, quase num sussurro. Augusto franziu o senho. E por que você faria isso? Elias finalmente virou o rosto para ele. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, mas determinados. Porque isso poderia matar muita gente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar o ar. Augusto mudou a pegada no volante, como se o carro tivesse ficado mais difícil de controlar. E o que isso é? Insistiu, agora sem rodeios. Elias começou a abrir o zíper da mochila com cuidado, como se até o som pudesse atrair algo indesejado. Augusto arregalou os olhos e tirou uma das mãos do volante, num reflexo nervoso. Ei! Não precisa abrir agora. Pelo amor de Deus, não mexe nisso dentro do carro. Elias parou, segurando o zíper pela metade. Eu só ia te mostrar que eu tô falando a verdade. Eu acredito em você. Não precisa tirar nada daí, sério. Elias respirou fundo e fechou a mochila novamente. Eles vão atrás de mim. E se te virem comigo, vão atrás de você também. Augusto sentiu o estômago revirar. Então por que pediu carona? Era melhor ficar sozinho. Elias engoliu seco. Porque eu não tinha escolha. Eu precisava sair da área o mais rápido possível. Um trovão estrondou sobre eles, fazendo o carro vibrar levemente. Augusto percebeu que a estrada estava ficando mais estreita, com curvas mais fechadas e árvores ainda mais próximas. Seja lá o que você carregue aí, estamos ficando sem tempo, Elias. Tem alguém vindo atrás de você. Elias virou-se rapidamente para a janela, como se esperasse ver faróis surgindo do nada. Eu não sei, mas eles não desistiriam tão fácil. Augusto apertou os lábios, sentindo o coração acelerar. Você tem ideia de quantos são? 3, talvez 4. Eles estavam armados. Isso fez o estômago de Augusto afundar. E você, tá armado também? Elias balançou a cabeça. Não. Só tenho isso. Assentiu em direção à mochila. E o que exatamente tem aí dentro? Insistiu Augusto, agora quase sussurrando. Elias respirou profundamente, como se tomasse coragem para uma verdade que evitou por tempo demais. Um cilindro. Cilindro. Tipo, de gás. Não é gás comum. Augusto gelou. O que você quer dizer com isso? É um protótipo. Uma substância volátil. Se aquecer demais, explode. Se cair, explode. Se abrir, mata. Augusto pisou no freio sem perceber, reduzindo a velocidade numa curva. Você tá dizendo que eu tô dirigindo com uma bomba biológica no meu carro? Elias fechou os olhos. Eu tentei impedir que eles vendessem isso. Eles iam entregar para alguém amanhã. Augusto respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava tomar o volante. Meu Deus, moleque, por que não foi para a polícia? Porque eu trabalhava no laboratório. Eu ajudava a desenvolver isso. E eles compraram o silêncio de quase todo mundo. E você fugiu com o protótipo. Era a única maneira de parar. Augusto acelerou um pouco, tentando manter a concentração. Então qual seu plano? Elias olhou pela primeira vez com firmeza, como alguém que sabe o que precisa fazer, mesmo que doa. Tem um bunker antigo na próxima cidade. Desativado, mas ainda seguro. Se eu colocar o cilindro lá dentro, ninguém vai conseguir pegar. E ninguém vai morrer. Augusto assentiu lentamente, mesmo com medo corroendo sua coragem. Tá bom. Eu te levo lá. Enquanto a estrada se estreitava rumo à cidade, os dois sabiam, naquele carro simples, naquela noite chuvosa, havia mais do que um passageiro desesperado, havia uma chance de impedir uma tragédia.